Cumprimento a igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria, né, meus amados? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite grandemente. Que seja recalcada e transbordante. Então, sou muito grato pela vida de cada um, né? Que esse amor, né, que nós temos aqui um pelos outros, que nunca se esfrie. Cada vez, né, fica com mais labareda de fogo aí para o nome do Senhor ser glorificado. Então, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas cheia da presença e da misericórdia do Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Então nós temos que ser gratos, né? E a palavra que eu tenho para os irmãos hoje, né? Bondade. A bondade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala para o seu irmão aí do seu lado, meu amado. A bondade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o pastor já começou a pregar, né? Então nós estamos aí continuando com a bondade de Deus, né? Que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Senão eu e você nós não estaríamos aqui. A bondade do Senhor é nós nos levantar, né? Abrir os olhos de manhã, nos levantar, caminhar e prosseguir, porque a bondade do Senhor é boa. O inimigo fica furioso, eu e você, né? Levantar as nossas mãos quando nós acordamos e agradecer a Deus. Então o inimigo está nos nossos ao redor, querendo nos tragar de toda maneira, que os dias estão sendo maus, mas a misericórdia do Senhor prevalece. Por isso nós estamos aqui firme e alicerçados na palavra do Senhor, né? É a palavra que cura, liberta, transforma. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Nós temos que tomar posse, meus amados, né? De cada palavra que é mencionada aqui pelo servo, que nós somos todos servos. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, né? Jesus mesmo fala que ele não faz acepções de pessoas. Tanto faz bom ou mal, sujo, limpo, íntegro, reto ou imperfeito que nem nós somos. Mas nós temos que agradecer a Deus todos os dias, né? Por isso que a bondade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Samuel, o capítulo de número 9. Os irmãos que já conhecem a palavra, né? 2 Samuel, capítulo de número 9, né? Nós vamos ver aqui o profeta Davi, um homem abençoador, né? Segundo o coração de Deus. Ele é temente ao Senhor. E ele está até nesse texto aqui também, né? Então nós temos que adorar o Senhor e engrandecer o nome dele, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler primeiro 4 capítulos, em nome do Senhor Jesus, né? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonas? Número 2. E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. Enquanto eles chamaram até Davi, o rei, e disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: o teu servo é ele? 3. E o rei disse: não há mais nenhum na casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Ora, quanto Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, e ele caiu sobre a tua face,
e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Vamos só ler até o 6, depois nós damos continuidade. Amém? Amém. Nós vendo aqui, meus amados, que Mefibosete era um homem que tinha pouca idade e ele ficou aleijado de seus pés, né? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, no capítulo no 4:4, não precisa abrir não, que eu só ler aqui rapidinho, né? Segundo Samuel 4:4, vai falar: Jonatas, filho de Saul, tinha... Isso mesmo. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado de seu pé. E ele tinha 5 anos de idade, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apresentava para fugir, ele caiu e ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete era um homem, né? Pequena idade. Ele não tinha muita conhecimento porque ele era criança. E seus pais ali foram mortos, né? Saul, né? Jonatas e Saul foram mortos em combate, na guerra. Então nós não vimos muito falar, né, de Saul e Jonatas. Nós só sabemos que ele era, né, o filho que era o que estava escondido. E Mefibosete, ao seu caminhar, e a sua babá teve deixado ele, né, guardado, porque se ela não fugisse com Mefibosete, eles iam ser mortos também. Então, devido a eles estar na guerra, na luta, na prova, ela teve que esconder a criança. E quanto tempo essa criança ficou escondida? Por isso que ela foi para a casa de Mica, né, em Lodebar. Lá onde era um lugar de esquecimento. Muitas das vezes a gente pensamos que nós estamos, né, esquecidos no meio das lutas, no meio das provas, das dores. Não sabemos quanto tempo, mas Mefibosete ficou muito tempo escondido, porque senão ele ia ser morto, né? E nós podemos ver que Ziba, que era um servo do Senhor, Davi soube que ele existia. Por isso que ele perguntou: Ô Ziba, não sobrou ninguém da casa de Jonatas para que nós possamos chamá-lo para ver? E Mefibosete estava escondido, estava tranquilo, talvez cansado, decepcionado de tantas palavras, acusações, e ele não podia se mostrar no meio né, das pessoas. E ao seu decorrer do tempo, né, Ziba, que conhecia muito Jonatas, Saul, ele estava de lado com ele. Ele não foi esquecido. E Davi, meus amados, por essa, né, obediência e pela essa compreensão que ele tinha, por isso, meus amados, que ele não deixou passar nada despercebido. Davi, meus amados, convidou Ziba: você poderia ir buscar Mefibosete, que ele estava escondido? Olha só a bondade de Davi, como é íntegro, como ele é leal. Ele podia muito ter esquecido, podia ter muito deixado ali Mefibosete ali esquecido. Como ele já estava fugido, as pessoas não lembram mais. Mas a misericórdia do Senhor prevalece na minha e na sua vida, meus amados. Por isso que você está aqui nessa noite. Se você pensa que você está esquecido do Senhor, os olhos do Senhor, Ele está em todo lugar. Ele está vendo em todo lugar, meus amados. Nada fica no oculto e nada fica no escondido. Deus sabe a minha e a sua necessidade. Então, em nome do Senhor Jesus, meu, que nós possamos crer que Deus, Ele nos acha, até nós se escondendo.
ali na terra lá do esquecimento, onde há dor e sofrimento, onde ele passava fome, passava necessidade, muitas pessoas ao seu redor ali com enfermidades, e ele era excluído da sociedade. Mas nesta noite, meus amados, estamos aqui perante ao Senhor, porque nós não somos esquecidos. Pode vir a luta, pode vir a tempestade que for, meus amados. Deus está nos olhando. Os olhos do Senhor estão te alcançando onde você está, meus amados. Não deixe faltar essa graça, essa misericórdia do Senhor em nossas vidas. Deixa penetrar na alma, no nosso espírito. Porque Deus ainda ele continua no lugar, meus amados. Ele é Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então por isso que eu e você não estamos aqui à toa, meus amados. Não estamos aqui em vão. Porque os olhos do Senhor estão te vendo aí onde você está. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe até onde você pode alcançar e até onde você pode avançar, né? O inimigo está querendo nos parar, meus amados, está querendo fazer você olhar para trás, mas Deus não. Ele quer que eu e você olhamos para frente, aonde está o alvo ali, o ômega, o início, o meio e o fim. Ele está do meu e do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Então não deixe, meus amados, esse amor esfriar. Assim como Mefibosete, meus amados, esquecido pela sociedade, tanto tempo ele ficou lá parado, triste, escondido para não ser morto. Mas Davi, com a sua bondade, que eu falei no começo, a bondade do Senhor alcançou ele, né? E no texto vai continuar dizendo, meus amados, no capítulo de número 8, olha lá. E ele o curvou e disse: o que é teu, servo, para que olhes para mim como um cão morto como eu sou? Olha só, Mefibosete já falou: então, os caras me acharam, eles vão querer me matar. Mas a bondade de Davi e o seu servo ali, que era Ziba ali, ele encaminhou ele. Falou: não, nós não vamos te matar não, meus amados. Nós vamos te devolver a tua herança que teu pai te deixou, tanto Saul como Jonas. A herança do Senhor, meus amados, vai ser devolvida. É isso que Deus aqui está falando aqui, através da vida de Ziba. Falou: não, Ziba, eu sou seu servo. Que a palavra do Senhor vai dizer que Ziba, ele tinha 15 filhos e 20 servos. E eram servos ali de Mefibosete, meus amados. Então nada vai ficar perante ao Senhor ali no escondido. Pode vir as lutas, pode vir a tempestade, pode vir, meu Deus, o que for. Nós temos que crer em Deus. Não deixe o nosso amor esfriar, meus amados. Não deixa nada roubar a sua bênção. A herança do Senhor será devolvida na minha e na sua mão, meus amados. Não temas, eu sou contigo, diz a palavra do Senhor. E o 9 vai dizer: ó, então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e disse: eu dei ao seu filho, o mestre, tudo o que pertencia a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos, os teus servos, cultivareis a terra, para que eles trareis os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei: ele comerá na minha mesa, um dos filhos dos reis. E Mefibosete tinha um filho, um moço, cujo nome era Mica. E todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Olha só Mefibosete, meus amados, né? Aleijado de ambos os pés. O que ele ia fazer? Assim, os perseguidores iam querer catar ele para matar. Não tinha opção, meus amados. Mas Davi, com a misericórdia e gratidão,
Por isso que ele convidou, falou, não, vamos trazer que nós vamos devolver. A herança do Senhor será devolvida na minha e na tua mão, meus amados. O inimigo pode tentar roubar, matar e destruir, mas o Senhor está dizendo, a herança que é tua está comigo. Ele vai te devolver em nome do Senhor Jesus. Véio. Nada vai ficar no oculto, no escondido. Creia nisso, meus amados. Nada vai ficar escondido. Lodebar é a terra de esquecimento, sofrimento, tristeza, dor, e ninguém te ampara, somos só acusados e apontados, mas o Senhor com os olhos dele e a sua potente mão está alcançando a minha e a sua vida, meus amigos. Não deixe nada te desanimar. Creia na palavra do Senhor, meus amados. E nós estamos aqui, o privilégio que você temos, meus amados, de sentar na mesa com o rei. Ele está falando, ei filho meu, você vai sentar na mesa. Eu vou te devolver tudo o que roubaram de ti. Mas você vai sentar comigo na mesa. Olha só que Davi, a bondade do Senhor na vida de Davi. E Davi na vida de Mefibosete, né? Olha só, velho, perdeu tudo. Não tinha mais ânimo para nada. Estava querendo desistir. Até provavelmente estava querendo roubar, tirar a sua própria vida. Mas não. Deus usou ali a vida do servo para falar, ei, eu vou te devolver tudo. A herança do Senhor é minha e é sua, meus amados. Nós já temos posse da nossa herança. O nosso tesouro não é na terra, não, meus amados. Está lá no céu, guardado ali onde eu e você vamos estar ali, louvando e glorificando o nome do Senhor, meus amados. Então não deixa essa fé te matar. Não deixa nada roubar a minha e a tua herança, meus amados. Que eu e você vamos sentar na mesa do rei para comer. E o nome do Senhor será glorificado, meus amados. Tem outra passagem aqui também, meus amados, que eu vi segundo o Evangelho de João, capítulo 5 e 5. Vamos falar também de um homem que era paralítico, meus amados, que estava ali, ó, né? O Evangelho de João, capítulo 5 e o verso de número 5. E ali um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos, meu amado. 38 anos. E Jesus, vendo este ano deitado, e sabendo que ele estava nesse estado, havia tempo, e disse-lhe, tu queres ficar são? A pergunta para mim e para você nessa noite, meus amados, vocês querem ficar são? Amém. Nós temos que tomar posse, meus amados. Nós temos 38 anos, olha lá. Eu não sei como ele chegava lá, esse homem, mas eu tenho certeza que alguém levava ele. Só que muitas das vezes, meus amados, nós queremos, né, que nem está falando a palavra dele aqui, que eles querem nos agitar as águas, que todo tempo desciam os anjos lá para movimentar as águas. E aquele homem, como que ele é aleijado, como que ele ia entrar nas águas? E vinha outro e entrava na frente, e ele já estava inconformado com a atitude. Ele já tinha perdido a sua fé, já tinha perdido a sua razão, já provavelmente os familiares já tinham abandonado, e ele não. Ele ainda persistiu. Jesus, pela bondade dele, meus amados, ainda perguntou, o que queres que eu te faça? E ele querendo questionar. Muitas das vezes a gente queremos questionar Deus. Nós ouvimos uma palavra profética, meus amados, ainda mesmo assim nós queremos colocar Deus na parede. Nós não concordamos. Nós queremos fazer do nosso jeito, é onde eu e você nós quebramos a cara. Porque nós não podemos. Nós temos que ouvir e dar crédito. É tempo de esperar, é tempo de aguardar, para que a bênção do Senhor venha sobre a minha e a tua vida, meus amados. Nós temos que esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, esse homem coxo que estava 38 anos ali, você acha que era fácil para ele? 38 anos, meus amados, esperando para ser curado. Mas Jesus é bom, meus amados. A bondade dele é boa, perfeita e agradável. E ele foi de encontro a esse moço. Então, meus amados, ali onde ele foi, ali no tanque de Betesda, ali onde as águas eram movimentadas, ali é uma casa de misericórdia, onde Deus conhece o meu e o seu coração. Nada fica no escudo, meus amados, através dos olhos do Senhor. Ele sabe a minha e a sua necessidade, né? Não adianta a gente querer dar os passos, querer andar na frente de Jesus, meus amados, que nada vai acontecer. Mas se nós esperar o tempo dele, vai acontecer. E ele lá, 38 anos,
fazia sol, chuva, ele querendo entrar dentro daquele tanque, nada acontecia. Então que nessa noite, meus amados, nós podemos esperar o tempo do Senhor. E Jesus vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado muito tempo, e o homem importante respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando as águas agitadas, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. E Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus está falando para mim e para você nessa noite, meus amados. Toma a tua cama e anda. Nada vai nos impedir do amor de Deus. Não importa, meus amados, as lutas que nós estamos passando, mas a vitória é certa. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui em vão não, meus amados. Nós cremos na palavra do Senhor. E cada dia que nós viemos na casa do Senhor, nós saímos daqui mais fortalecidos, crendo que o Senhor é Deus. Ele vai operar no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Até mesmo nós como servos do Senhor, meus amados. Nós estamos ali direcionados, né? Que as pessoas nos vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Muitas das vezes nós somos criticados, apontados, humilhados, meus amados. Mas os olhos do Senhor estão andando adiante. Então nós não vamos ser envergonhados, meus amados. Quem vai ser envergonhado vai ser o diabo. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos em quem acreditamos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, crendo na palavra do Senhor e saindo daqui com a nossa bênção. E o nome do Senhor será glorificado. Então não importa quantos anos, meus amados, a sua bênção está demorando para chegar. Uma hora ela vai chegar. E o nome do Senhor será glorificado. Então não temas, meu querido. Creia somente em Jesus. Que a bondade do Senhor prevalece. Por isso que estamos aqui firmes e fortes. Não importa o vendaval, a tempestade. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, meus amados. Então nós temos que crer. Que a nossa herança está lá com o Senhor. Que nem Mefibosete. Aleijado de ambos os pés. Mas ele crendo na palavra. Ele viu lá que Deus ele é fiel. Ele devolveu tudo o que foi roubado dele. E ele começou a sentar à mesa do rei, meus amados. Então que nessa noite, meus amados, nós demos crédito ao Senhor e podemos sentar na mesa. Será que eu e você estamos dispostos a sentar na mesa? O rei está nos esperando. Jesus está nos esperando. Por isso que nada vai nos calar. Né? E o Senhor quer os verdadeiros adoradores, que amam em espírito e em verdade, meus amados. Então nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos a quem a recorrer. Né? Que nem diz o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte. Da onde me virá meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra, meus amados. Então não deixa nada roubar a sua bênção. Né? Ele quer que eu e você apenas nós clamamos a misericórdia do Senhor. Em 2 Crônicas 7,14, ele fala: e o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu entrarei, sararei a sua terra, e o nome do Senhor é glorificado. Ele quer que você faça, né? Ele quer que você clamamos a Ele o que nós estamos precisando, a nossa necessidade. Porque se você ficar quieto, Ele trabalha também no silêncio. Mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer saber o que você está precisando, Ele quer saber o que você está necessitado no momento. Ele conhece o meu e o teu interior, Ele não precisa. Mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca, meus amados. Que nós temos que clamar e pedir para Ele. Entra, Senhor. Livra-me, Senhor. Tira tudo de mim que não convém do Senhor, Pai. Para que o Seu nome venha a ser glorificado. Mas Deus conhece o nosso oculto, profundo e escondido. Não adianta, meus amados, nós querer esconder algo do Senhor. Porque os olhos do Senhor nessa noite, meus amados, está sobre a minha e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então não deixa, meus amados, nada roubar a tua bênção, a tua vitória. Nós saímos daqui nessa noite, meus amados, com a vitória, com a certeza que Deus está operando. Eu não sei em que área, meus amados, vocês estão precisando, né?
de alguma cura sentimental, espiritual, na vida financeira, na vida familiar ou no trabalho, mas eu creio que Deus está operando. Em nome do Senhor Jesus, mas não desista, meus amados, dos seus sonhos. Não desista dos projetos de Deus. Apenas ouça a voz do Senhor e faça a vontade dEle, mas não a nossa. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus amados? Vamos nos ficar de pé. Porque a bondade do Senhor, ela prevalece na minha e na sua vida, meus amados. Em nome do Senhor Jesus. Não desanime. Creia somente no Senhor, né? Que a palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher sábia edifica o lar e a toa destrói. Então nós temos que crer. Nós precisamos de um companheiro, de uma companheira para caminhar junto com nós, meus amados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia da manhã só pertence ao Senhor. Então nós temos que viver o hoje. Viva o hoje, o sobrenatural de Deus nós temos que viver hoje. Porque amanhã, meus amados, quem sabe que amanhã eu e vocês nós estamos lá na glória, na casa do Pai, e o nome do Senhor será glorificado, meus amados. Muitas das vezes a gente deixamos de fazer as coisas, meus amados, porque nós estamos pensando no amanhã. Amanhã esquece. Porque se for hoje para o Senhor voltar, é hoje mesmo que o Senhor vai nos levar, meus amados. É hoje a volta do Senhor, é hoje que eu e você vamos estar na glória, meus amados. E se nós deixarmos de fazer alguma coisa que o Senhor está falando conosco, é para nós abraçar, é sorrir com quem sorrir, é chorar com quem chorar, é abraçar daquele que está precisando, meus amados. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então nós temos que tomar posse, meus amados. Não deixe nada te afrontar, não deixe o inimigo ficar cochichando no seu ouvido, não. Só deixa, né? Não que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O Senhor está nos salvando nessa noite, meus amados. E nem com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o que eu e você estamos pedindo. Deus ouve. E Deus trabalha no oculto e no profundo. Ele não precisa de mim e de você, mas Ele conta comigo e com você. E os servos, meus amados, nós estamos aí para servir, fazer a obra, nos dedicar, ter, Senhor, ali a responsabilidade de falar do amor de Deus. E muitas pessoas estão perecendo, meus amados, pela falta de conhecimento. E o conhecimento é a palavra de Deus, meu amado. Então, quando você estiver na fila do banco, no supermercado, no serviço, os seus vizinhos, meus amados, você possa falar do amor de Deus. Tem muitos que não compreendem, mas que vão julgar. Mas não tem problema, deixa eles julgar, porque o nosso juiz é o Senhor. Jesus, eles não julgam, eu e você, meus amados, né? As pessoas podem nos julgar, mas Deus não. A bondade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deixa os acusadores, meus amados, que Deus vai tomar conta. Mas Ele quer que eu e você sejamos servos do Senhor e fazemos a vontade dEle em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eis aqui a vida dos seus filhos nesta noite que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa estar visitando ali no profundo, no oculto, no escondido, Pai. Não deixe, Senhor, que ninguém saia daqui confundido, Pai, de ter ouvido a sua voz. Não deixe que o inimigo tenta tramar contra teus filhos, Senhor. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós vamos ficar fortes, Senhor, alicerçado ali na sua palavra, crendo, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai. E não deixe, Senhor, nada, Senhor, roubar a nossa atenção, Pai. Que sabemos que nós iremos, Senhor, sentar à mesa com o Senhor, Pai. Assim, Pai, como um Mefibosete, Pai, que era aleijado de ambos os pés, Pai, mas foi reconhecido. E nessa noite, eu e você, meus amados, nós somos reconhecidos pelo Senhor. Nada vai querer roubar a minha e a sua atenção. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai, que o inimigo não tem poder sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, acampa os seus anjos ao nosso redor, Pai, e nos dá, Senhor, um restante de noite, Senhor, abençoada, cheio da Tua presença. Nos reveste, Pai, de toda a Sua armadura, Pai, para que nós possamos, Senhor, suportar o dia mau. Toda seta lançada sobre nossas vidas, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor, esse culto, Pai, em Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa noite, meus amados. E aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos?